Fala, torcida tricolor, tricampeões do mundo, campeões de tudo e há 20 anos rumo ao Tetra. Espero que esse ano a gente já mude para rumo ao Penta, mas vai ser difícil, né? Vai ser bem difícil. Eu, que sou sempre otimista, sempre acredito no São Paulo, acreditava demais na classificação ontem, mas se a gente não consegue chegar nem na final do Paulista, que é o mais fácil, difícil pensar que a gente vai ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores ou o Brasileirão, né? Impossível não é, mas que dá uma desanimada, dá uma desanimada. E aí, cara, tem tanta coisa para falar que eu nem sei o que eu vou falar. Vou tentar falar tudo aqui, mas eu quero começar pelo principal, né? O principal é a derrota de ontem e a arbitragem. E espero que vocês já saibam que eu tento não falar muito de arbitragem, né? E, cara, hoje eu não quero falar da arbitragem. Porque o Caleri pode errar gol, o Arboleda pode errar lá atrás, o Rafael pode errar, todo mundo pode errar. O juiz também não pode errar? Pô, o juiz errou, marcou errado e faz parte do jogo, cara. Faz parte do jogo o árbitro apitar errado. Faz parte. Ah, mas tinha o VAR também com 5 pessoas, sei lá quantas câmeras. Mas erraram, velho. Erraram. Ah, não erraram, roubaram. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que roubaram. Até porque era só a gente não ter dado aquela brecha que não iam ter como inventar um pênalti, né? Só inventaram o pênalti porque a gente permitiu que acontecesse. E aí, cara, eu acho assim, a gente tem que evoluir, né? Como o jogador tem que evoluir como jogador, o treinador evoluir como treinador, o torcedor como torcedor, o ser humano evoluir como ser humano. E aí eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é parar de transferir responsabilidade, sabe? Me irrita demais acabar o jogo e as pessoas ficarem falando de arbitragem, cara. Puta, me dá nos nervos, cara. Quando o São Paulo eliminou o Palmeiras em 2022, e até hoje os palmeirenses falam daquele jogo, eu juro para vocês, eu sentia que era um desrespeito o palmeirense virar e falar que foi eliminado por um suposto erro de arbitragem lá em 2022. Então, da mesma maneira que eu achava um desrespeito o palmeirense tratar a nossa conquista, a nossa superação sobre eles, como, foi por causa do árbitro, eu acho meio desrespeitoso a gente agora que perdeu ficar falando que foi por causa do árbitro. Não foi por causa do árbitro, cara. A gente perdeu porque a gente perdeu. Porque nós não superamos o nosso adversário, porque o nosso zagueiro cagou lá atrás, o nosso goleiro cagou lá atrás, o nosso atacante não conseguiu fazer um gol para empatar e levar para os pênaltis. Foi por isso que a gente perdeu. Teve o erro do árbitro. Teve, o árbitro tá lá, é um ser humano que erra. E quem quer ganhar tem que ganhar eventualmente do erro do árbitro. Faz parte, né? Lá em 2008, quando a gente foi campeão brasileiro, com um gol que estava impedido contra o Goiás, e aí, porque o gol estava impedido, o Hexa não valeu? Não valeu, porque se fosse 0-0 teria sido campeão também, mas ninguém sabe o que teria acontecido no jogo se o gol não tivesse saído. Tudo seria diferente. Então, ontem, eu não concordo com o argumento, né, de que, mas ontem, se não tivesse o erro no gol, teria sido 0-0. Não dá para saber o que teria acontecido. Seria outro jogo. No segundo tempo, o Palmeiras não ia recuar, ia ficar em cima. E aí, quem sabe, fizesse o gol no segundo tempo, o nosso psicológico fosse pro Beleléu, tomava o segundo logo em seguida. Tudo é possível, né, cara? Não existe o C. Só o que existe é o que aconteceu. E o que aconteceu foi um erro de arbitragem, eu concordo com vocês. Mas não foi só isso. O jogo não se resume a um erro de arbitragem e eu quero mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ver alguns lances do jogo de ontem, ok? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o... Se travar, gente, não é minha internet, não. É essa porcaria de serviço que eu assinei. Não sei se eu falo o nome, se eu não falo, se vão derrubar esse vídeo. Espero que não, né? Mas dá para vocês verem qual é o serviço, né? Só trava esse negócio, cara. Não assina essa porcaria, não. Só trava. É o seguinte, ó. Esse lance foi 7 minutos antes do pênalti. Espero que esteja dando para ver. Vou dar o play aqui. 7 minutos antes do pênalti, o São Paulo insistindo com a saidinha. Arboleda. Vamos ver. 7 minutos antes do pênalti. Arboleda. Cara, já deu para perceber
que a gente está insistindo demais na saidinha. Não deu? Não deu para perceber? Não foi a primeira vez que o Arboleda deu um susto, cara. Não foi. É que eu não vou ver o jogo inteiro, um jogo que a gente perdeu, para pescar todos os momentos. Pesquei alguns. Então, cara, 7 minutos antes do gol, o Arboleda fez isso. E não tô crucificando o Arboleda, cara. Eu gosto pra caramba do Arboleda. Eu não tô aqui para crucificar jogador porque a gente perdeu. Perder faz parte, a gente perdeu. Perdeu, cara. É o futebol. Um dia ganha, um dia perde. Da mesma maneira que eu não crucifico o jogador, eu não vou crucificar o árbitro. Eu quero que a gente entenda que a responsabilidade pela eliminação é do nosso time não ter sido superior ao outro time. Isso que aconteceu. Aí agora o lance do gol. De novo, ó. Quem tá com a bola ali? Arboleda. Não é culpa do Arboleda, cara. Mas por que toda hora o Arboleda vai sair jogando? Quantas vezes ontem o Arboleda não tava com a bola no meio de campo? Ele é se o responsável por ligar a defesa do São Paulo ao meio de campo ou a defesa do São Paulo ao ataque for o Arboleda, toda hora, a gente tá pedindo para uma hora dar ruim. 7 minutos e meio atrás, o Arboleda espanou. São Paulo tá pedindo para dar ruim. Continuou pedindo, ó, na hora do gol, do pênalti. Arboleda de novo. Ele de novo saindo com saidinha. Toquinho do lado pro Ferrarese. Por que não dá um chutão? Aí Ferrarese com a bola. Por que não dá um chutão? Não, vamos tocar a bola pro Rafael na pequena área, com o jogador do Palmeiras pressionando e depois vamos pôr a culpa no Rafael. É culpa do Rafael. É culpa do goleiro que recuaram bola para ele dentro da pequena área com um atacante adversário na marca do pênalti. E é culpa do goleiro. Aí o goleirão, que se fosse bom com os pés não era goleiro, né? Desesperou. E por que não deu chutão? É isso que eu não entendo. Por que não dá a porcaria do chutão? Que fosse para lateral. Aí errou o passe e não existiria erro de arbitragem se a gente não desse essa brecha enorme para o árbitro errar. Não existiria erro de arbitragem se nós... Não foi o Palmeiras que criou esse lance, foi a nossa zaga que entregou para o Palmeiras. Então a gente perdeu ontem, nós fomos eliminados, porque a gente entregou, a gente pediu para isso acontecer. 7 minutos e meio antes, isso já tinha acontecido. Então, assim, houve um erro do árbitro? Houve. Mas, cara, a gente vai ficar usando arbitragem de muleta? Até quando? Houve o nosso erro de criar essa oportunidade para o Palmeiras. O Palmeiras não criou esse lance de gol. Foi o São Paulo que entregou e pediu para entregar. O Arboleda já tinha dado sinais de que estava exagerando, estava sendo excessivamente acionado para sair jogando. Uma hora dá ruim. Quer pagar para ver, a gente pagou para ver. E aí, sabe o que eu acho curioso? É que depois que a gente tomou o gol, porque alguém pode vir e dizer, não, mas as saidinhas você tá pegando, a que deu errado e as que deram certo. Pega você as que deram certo e me mostra. Pega você as que deram certo e me mostra. Porque você sabe o que aconteceu depois? Depois do gol, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver, acho que aqui tem um. Aqui, ó. Depois que deu tudo errado, a gente resolveu dar chutão. Vamos ver o que acontece quando a gente dá chutão. Vamos esperar aqui o serviço carregar, né? Carregou aqui, ó. Aí o Rafael resolveu dar chutão. Deu chutão, tudo bem. Foi uma ligação rápida, o outro time estava desorganizado, mas o chutão virou uma falta, que falta na meia-lua deveria ser chance de gol, né? Que isso é um assunto que a gente vai falar já já. Não sei por que falta não é oportunidade de gol faz tempo, mas deveria ser. Sabe o que aconteceu depois que a gente parou de dar saidinha, depois que o gol saiu? Olha o que aconteceu aqui, ó. Mais uma vez, ó. Vamos ver se eu tô no lugar certo. Foi aqui, ó. Vamos insistir em voltar a bola. Vamos insistir em voltar a bola. Aí vamos ver o que acontece. Vamos dar um chutão, Arboleda? Deu chutão. Vamos trabalhar mais com o chutão? O que acontece depois do chutão? Lateral para São Paulo. Lateral para São Paulo na intermediária ofensiva. Enquanto a gente fica tentando saidinha lá atrás e erra umas pares, gera lateral para o adversário na intermediária ofensiva do adversário. O chutão não é muito mais eficiente muitas vezes, cara? Olha o que aconteceu 3 minutos depois. Aqui o que aconteceu 3 minutos depois. Mais ou menos aqui. Vamos lá. Mais uma vez a gente lá atrás, tocando de ladinho, né? Sabino agora. Vamos dar um chutão? Chutão. O que acontece depois do chutão? Disputa a bola lá no campo ofensivo. Vamos ver, quase lateral.
Vamos ver o que acontece depois do chutão. Depois do chutão, lateral pro São Paulo no campo ofensivo. Cara, por que não dá chutão toda hora, velho? Dá chutão, vamos parar com essa saidinha insuportável, cara. Vamos parar com essa saidinha insuportável, dá chutão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, o que eu quero em primeiro lugar é que São Paulino, a gente pode reclamar da arbitragem, a gente pode pontuar que a arbitragem errou, tem que fazer pressão, tem. Mas a gente tem que entender que a gente perdeu porque a gente pediu para tomar aquele gol. A gente pediu. A gente ficou brincando de tocar a bola do Alan Franco para Arboleda, do Arboleda do Ferrarese para o Rafael, até dar ruim. Até dar ruim e deu. Num jogo que não podia dar. Num jogo de erro zero. Já teve o Botafogo ano passado que era erro zero e teve milhões de erros. Ontem era outro jogo de erro zero e a gente não sabe ter erro zero. A culpa não é do árbitro. O árbitro tinha que ter o erro zero. Mas não é culpa dele que o nosso time entregou. Por isso que a gente perdeu ontem. Foi porque a gente entregou. Então isso é o que me preocupa, não é o árbitro. Porque árbitro ruim, velho, sempre vai ter. A arbitragem é ruim. Ontem foi contra o São Paulo, amanhã ou depois eles vão errar a nosso favor, isso faz parte. Agora, o que não pode é o meu time ficar cometendo essas falhas toda hora. Então o que me incomoda não é o árbitro, é o São Paulo. É o que o São Paulo fez ontem, num jogo na casa do adversário, ficar ciscando bola na sua área defensiva. Então, primeiro ponto que eu queria colocar é esse. Queria mostrar para vocês esses lances para que vocês pensassem comigo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí eu tenho mais 2 pontos aqui que eu quero comentar. 3 pontos que eu quero comentar. O outro é o seguinte, o árbitro errou. Beleza, o árbitro errou. Cara, o que você faz no segundo tempo quando o árbitro entra pressionado porque ele deu um pênalti? Certamente ali no vestiário já falaram para ele que todo mundo na televisão, todos os comentaristas, todos os árbitros estavam falando que não foi pênalti. O que você faz? O que você espera que o árbitro faça no segundo tempo? Que ele compense. Quantas chances o São Paulo deu para o árbitro compensar esse erro? Nenhuma, cara. Nenhuma. Se o árbitro deu um pênalti duvidoso, controverso no primeiro tempo, o que o São Paulo tinha que fazer no segundo tempo? Desde o começo. Meu, bola na área. Galera, disputa todas. As que você ganhar, a gente tenta fazer gol. Tudo que você não ganhar, você cai no chão. Se embroma aí com o zagueiro, empurra teu corpo no zagueiro, provoca o zagueiro, que o juizão vai querer compensar. Ah, não vai, Yuri, porque ele estava mal intencionado. A gente nem deu a oportunidade do juiz não compensar para a gente falar isso. Então não dá para a gente afirmar. Não dá para a gente afirmar. No segundo tempo, o juiz começou a distribuir cartão, deu um monte de falta, estava pressionado. Na minha visão, estava evidentemente pressionado. Só que o São Paulo não deu uma chance para o juizão compensar o pênalti. Então, saca? Faltou um pouquinho de malandragem. E aí, os outros 2 pontos que eu quero comentar. Por quê nós fomos superados? Porque o outro time, cara, fez mais. O outro time fez mais. Oportunidade a gente teve. O Caleri teve uma chance de empatar ali no segundo tempo. Segundo tempo foi, né? De cabeça. Tem gente tratando como gol perdido, mais um do Caleri. E aí eu pontuaria, eu não tenho certeza se foi gol perdido ou não, mas eu passo pano pro Caleri, né? Então, minha opinião é muito enviesada também, eu sei disso. Agora, o que eu acho é o seguinte, o Caleri, ele não está fazendo nem os gols fáceis, não que, sei lá, fosse super fácil. Então, todo mundo. Muita gente aí tá falando que o gol que ele perdeu, entre aspas, ontem era fácil. Eu não sei se era fácil. Mas ele não tá fazendo nem esses e nem os espírita, né? Porque o Caleri, ele ganhou musiquinha, toca no Caleri que é gol, porque ele fazia uns gols espírita, cara. Você botava escanteio na área, ele dava uma cabeçada lá, não era bola que parecia que ia ser gol. Não é uma cabeçada com força. Não, a bola vai subindo, de repente cai dentro do gol. E não tá acontecendo, né? Ontem ele teve essa no segundo tempo, que não entrou, que nos bons tempos entraria. Só que ele teve pelo menos mais 2, que tá longe de ser gol perdido, mas que eram lances que o Caleri, lá de 2016, que ganhou musiquinha, era bola na área, batia na cabeça dele, era gol. E isso não está acontecendo faz tempo. Faz tempo. Então isso é um problema grave, que eu não sei como solucionar, não sei se o Caleri tem que ir para o banco um pouco, e o André Silva jogar, ou o Luciano jogar, o Rian jogar, ou mudar tudo, o Caleri vai para o banco e um jogo que tiver precisando, o jogo tá 0-0, tá difícil, brigado, bota o Caleri lá aos 15 do segundo tempo para ficar dentro da área e fazer gol de cabeça. Não é descartar o Caleri para nunca mais. Mas não sei, cara, não tá funcionando, infelizmente, né? Nos jogos que a gente precisa, não tá rolando. Agora, eu quero pontuar uma outra coisa também.
que eu ia fazer um vídeo no domingo, também, galera, que não tive muito pique de fazer, porque, na boa, saca? Demora para fazer vídeo, para entrar 50 pessoas, porque eu mandei pedir para vocês entrarem. Então, tô meio desanimado mesmo. Mas tô aqui desabafando, teve um palmeirense que pediu para eu fazer o vídeo hoje, para ele ver minha opinião, tô fazendo aí para você, Vals. Chama uns 5, 6 para entrar aqui, ó. Os meus vídeos têm 50 views de média. Tô fazendo aqui, tem que ter pelo menos 55 hoje. Traz uns 5 palmeirenses aí para ver o São Paulino chorando. Aí é o seguinte, cara. Eu ia fazer um vídeo domingo que o título ia ter 3 palavras com S. Era segunda. Como é que era? Era segunda, super craque. Puta, e tinha mais uma. Agora eu não me lembro. Mas eu ia comentar a polêmica dos jogos de segunda. Que eu acho que o São Paulo não tá 100% errado nessa polêmica, mas esse não vai ser o assunto principal. Vou falar bem rapidamente, tá? Eu só acho o seguinte, cara. O São Paulo ficou da final da Copa do Brasil de 2023 até sei lá quando, ano passado, mais de um ano, sem jogar uma partida como mandante, domingo às 4 horas, que é o horário nobre do futebol. 2025 não jogou uma partida do Paulistão de domingo no horário nobre. Se jogou foi uma como visitante, mas acho que não jogou nenhuma no horário nobre. Acho que nenhuma. E aí chega na semifinal e mais uma vez ele não tá no horário nobre. Cara, eu acho que isso é um prejuízo pro São Paulo, sim. Não se trata do resultado do jogo, mas se trata de exposição da marca. A marca São Paulo Futebol Clube não está aparecendo na televisão aberta, não está aparecendo na televisão nos bons horários. A médio e longo prazo, uma menor exposição da marca traz menos aficionados. Então, acho que o São Paulo tem sim que se incomodar com toda hora jogar de segunda, jogar nos horários que não são os horários nobres e horários de televisão aberta. Porque já tem pesquisas aí aparecendo que a torcida do Palmeiras está chegando na nossa. Nós sempre fomos a terceira maior torcida do Brasil isolada. Agora tem pesquisa que coloca a gente em quarto. Será mesmo que o nosso time não passar de domingo na televisão aberta não tem nada a ver com isso? Acho que vale a gente pensar. Cara, o título do meu vídeo qual é? 1/4 de século e apenas 4 finais estaduais. Disso mesmo eu não falei, né? É isso que me incomoda. O que me incomoda não é o jogo de ontem. O que me incomoda não é 2024 perdeu para o Novo Horizontino, 2025 perdeu para o Palmeiras. Não, o que me incomoda é o século inteiro. A gente ter 4 finais, 2003, 2019, 21 e 22. O Palmeiras está com 6 finais seguidas e a gente tem 4 finais no século. É isso que me incomoda. Isso é coisa de time pequeno, de time minúsculo. A gente não se incomoda com isso? O que me incomoda é o São Paulo não se incomodar com isso. Com 4 finais no século. Não dá, cara. É isso que me incomoda. O São Paulo tem que começar a não aceitar esses retrospectos vergonhosos. E que ano que vem o Paulista a gente tenha que ganhar. O objetivo é ganhar o Paulista do ano que vem. Não importa. Paulista é Copa do Mundo, porque para quem não ganha nada, o Paulista é o mais importante. Não ganha nada. Ganhou a Supercopa já faz um ano. Já faz mais de um ano. Então, cara, é muito importante o Paulista. É muito importante. Você vem me falar que não é? Não estamos ganhando nada, cara. É muito importante o Paulista. E aí a gente tem 4 finais em 25 anos de século. Cara, 4 finais, não são 4 títulos, são 4 finais. Nessa média, a gente vai ter 16 finais no século inteiro. 16 finais, não são títulos. Pelo amor de Deus, de 1930 até 2000, a gente tinha mais de 16 títulos paulistas em 70 anos. Como é que a gente vai em 100 anos nessa média ter 16 finais? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É isso que me incomoda. Essa coisa vergonhosa. Esse número de time pequeno. É isso que me incomoda. Mas eu quero falar o que me incomoda também. Então, por que nós somos superados ontem? Porque os nossos jogadores não decidem. É por isso. Tivemos 3 oportunidades de gol em faltas. Teve a do Caleri no segundo tempo, cabeceou para fora. E tivemos 3 faltas frontais. Então, tivemos 4 oportunidades de gol, né? Porque uma falta frontal é oportunidade de gol. Como é que a gente tem Oscar, Lucas, Luciano, vou botar o Alisson também, porque no outro jogo lá ele bateu uma falta na trave. Tem esse monte de jogador. Não tem um bendito para treinar porcaria, para não falar outra coisa que eu tô louco para falar, da falta, para cada 6 faltas que a gente cobrar, uma ser gol. Porque ontem o super craque Oscar teve 3 oportunidades de falta ali. E nenhuma foi nem perto do gol. Nenhuma foi nem quase. Não arrancou nem da torcida. E o super craque Oscar é um dos meus assuntos aqui. Quero falar rapidamente.
porque eu tinha ódio do Oscar, pela forma como ele abandonou o São Paulo lá atrás, e não me importa se o São Paulo errou juridicamente. O São Paulo errou, senão o Oscar não tinha saído. Mas ele só saiu porque ele quis sair. Porque se o São Paulo tivesse errado lá juridicamente, mas o Oscar não quisesse sair, ele não teria saído. Então ele saiu porque ele quis sair, ok? Porque ele quis sair. A gente vê Oscar e Lucas jogando junto, cara, empolga, né? Apesar de não ter resultado em nada ontem, mas empolga. Poderiam ter jogado juntos em 2010, né? Aquela Libertadores 2010 que a gente caiu na semifinal, o Oscar não jogou. Poderia estar à disposição. 2011, ele poderia estar à disposição com o Lucas. Poderia. Não estava. Porque ele não quis. A despeito de o São Paulo ter errado no contrato. Mas ele não quis. Ele quis sair do São Paulo. E aí, cara, eu concordo com você que ele é o melhor jogador do time. É o que está sendo o melhor do time na temporada. Está sendo importantíssimo. Mas o que isso aí nos trouxe? Semifinal de Paulista? Oscar, eu não te odeio mais, tá? O ódio que eu tinha aqui no coração passou já. Agora, para eu ter carinho pelo Oscar, afeto, para a gente ter, para ele flertar com a idolatria, ele precisa pegar uma falta no Allianz Parque em 3 oportunidades na meia-lua e botar uma na rede. Isso ele não fez ainda, ele precisa fazer. Então, eu queria fazer esse comentário rápido sobre o Oscar, falei sobre o Caleri, falei sobre a arbitragem, sobre 4 finais estaduais em um quarto de século. É isso, galera. Comentem aí com as suas opiniões. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão!